Mas é uma coisa que eu tenho visto, assim, nos últimos tempos, pré-pandemia até, não foi pandemia, não foi pré-pandemia, mas eu acho que depois da pandemia se intensificou. São profissionais de áreas diferentes começando a atuar assim, tipo, eles começaram a perceber que eles ganham mais trabalhando em conjunto. Porra, eu não vou pegar aqui, eu sou, sei lá, um exemplo, eu sou nutricionista, eu vou passar o meu aqui, o paciente que se dane, não sei o quê. Não, cara, puxa o endócrino pro teu lado, puxa o personal pro teu lado, fecha uma parceria. Olha só, o personal, eu passei uma dieta para ele, mas para ele ou para ela, mas já me falou que tem um problema cardíaco e tal, não sei o quê, então cuidado na hora de passar. Aí o personal já vai chegar para essa pessoa e vai falar, cara, procura um cardio, depois a gente conversa. E aí entrou o cardio na jogada. Gente, é preciso isso tudo. Não adianta que um profissional só não vai resolver a vida da pessoa. Exato. Quero emagrecer, quem me resolve? Nutricionista. Não é assim. Exato. Você tem problema cardíaco? Você é diabético? Você tem algum problema de hipotireoidismo? E aí entra o endócrino e por aí vai. Eu acho que é uma tendência hoje irreversível essa cooperação multidisciplinar. Ou eu estou falando besteira? Eu acho que muitos profissionais, sim, já trabalham assim e têm essa visão, mas tem outros que ainda tem uma resistência. Ainda tem aquele cara, eu sou foda e que se dane. Por exemplo, teve uma psicóloga até de uma paciente que ela ficou surpresa com o meu contato. Ela gostou, né? Surpresa positivamente. Mas eu lembro que eu conversei com a paciente, pedi se ela poderia me passar o contato, se ela se sentiria confortável, mas que eu queria conversar para somar mais, né, ao tratamento dela. E aí ela não se opôs, eu falei, vê com a sua psicóloga se tudo bem também entrar em contato, porque eu realmente valorizo muito o respeito. Assim. E aí a psicóloga autorizou, peguei o contato dela, liguei, marquei um dia de falar com a psicóloga, por ligação de vídeo até. A gente falou, conversou, e depois ela até postou nas redes sociais. Ela, nossa, eu fico muito feliz em ver, assim, a nutricionista me procurou para falar sobre a paciente, para ver como que a gente poderia somar junto, né? Porque era uma paciente com uma questão comportamental muito forte, uma questão mental muito forte. Então, para ver como a gente poderia ajudar mais essa paciente. No fundo, é isso, é a ajuda para o paciente. Soma muito. Vou te dar um exemplo. Uma grande amiga minha, não vou falar o nome aqui, mas é uma grande amiga minha. Ó, beijão para você, eu sei que você está assistindo isso aí. Ela, recentemente, deve ter 45 dias, 60 dias, não chegou a 60 dias ainda não, fez a bariátrica. E o caso dela, realmente, ela, pela avaliação, eu acho, lá do médico, falou que ela precisava e tal. E aí, eu lembrando desse caso dela, ela já perdeu até o momento 20 quilos. Só porque você faz bariátrica, você tem que ficar bebendo aquele copinho, né, durante um mês de proteína. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, não consigo me imaginar na tua situação. Mas o correto é o acompanhamento, não só do médico, como com o psicólogo, né? Porque muda a tua cabeça, cara. Eu não consigo me ver, por exemplo, porque eu nunca tive restrição alimentar nenhuma. Minha saúde sempre pensa naquela saúde de ferro. Eu que faço tudo para estragar. Mas, enfim, eu fumo, eu bebo. Mas eu nunca tive restrições de nada. De uma hora para outra, eu tenho que fazer uma cirurgia, onde eu tenho que ficar tomando um copinho a cada meia hora de 50 ml, não sei do que, cara, eu surto, eu piro. Então, acho que o psicólogo, ele é uma peça fundamental, principalmente para quem, por exemplo, tem uma obesidade mórbida, mas não pode operar, ou está no sobrepeso, mas é viciado em comida, por exemplo. O psicólogo é fundamental, né? Muito. Não o psiquiatra nesse caso. Aí seria realmente o psicólogo, eu acho que é fundamental. Muito. Para fazer cirurgia bariátrica, precisa ter acompanhamento psicológico. Precisa, né? É obrigatório. É obrigatório. Precisa. Tá? Porque é isso, é uma forma, precisa mudar a forma de pensar. Né? Foi o que essa minha amiga falou. Você pensa diferente. Você pensa. E assim, sendo bem sincero, né? Para quem quer seguir uma dieta de emagrecimento, eu sempre falo para o paciente, começa aqui, ó. Fala para a pessoa. Se você quer emagrecer, né? Você tem que pensar que começa aqui, começa na mente, começa em como você se relaciona com o alimento, o que você pensa sobre essa alimentação, porque é desde o eu mereço, no final de um dia de trabalho, né?
Famoso eu mereço. Uma cerveja, não vou mais usar a pizza aqui de exemplo não, mas uma cerveja, um chocolate, até situações mais extremas, situações de compulsão, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado e olhar para essa forma que foi criada a concepção da alimentação e de como você se relaciona com ela. Então, eu procuro ter esse olhar global no meu atendimento. Eu sempre falo para o paciente, quando eu vejo que ele tem uma demanda comportamental muito grande, eu sempre falo assim, olha, eu vou trabalhar com você nesse aspecto até onde a nutrição compete. Mas talvez, dependendo do caso, eu falo, talvez seja interessante você iniciar com um psicólogo. Então, para alguns pacientes, eu já faço a pergunta logo, você tem acompanhamento? Muitos já vêm com esse acompanhamento, né? Outros eu sugiro o início, assim, do acompanhamento. Porque é isso, reflete muito. Mas tem muita gente que acha que não, se eu for pro psicólogo, que isso, a pessoa vai achar que eu tô maluco? Psicólogo é coisa de maluco, psiquiatra é coisa de maluco. Quando na verdade não é, né? E são dois profissionais que eu respeito muito. Olha que coisa, né? Eu desde cedo tinha vontade de ter um contato com psicólogos. E aí tive uma adolescência apertadinha, né? De grana e tal. Nunca fui de família rica e tal. E aí depois comecei a trabalhar, eu falei, cara, depois eu vejo um psicólogo, que eu acho legal, né? Mas, e aí fui tocando o barco, fui curtindo a vida, bababá, e nunca fui num psicólogo. Até que depois da pandemia, eu tive um episódio onde eu quase morri, literalmente, tá? A Angélica sabe a merda que foi. Eu vim descobrir depois que eu tive toxoplasmose. Caramba. Só que sem saber. Eu estava em plena pandemia, auge de 2020, tipo, sei lá, agosto, setembro, outubro de 2020, algo nessa meiuca aí. Comecei a ficar fraco, febre, não sei o que e tal, perdi 10 quilos, eu já sou magro, né? E aí não aguentava comer, a Angélica trazia uma sopinha, teste de Covid negativo, o instantâneo do dedinho, negativo. Vamos fazer IgG, IgN, acho que é isso, é o teste de sangue. IgG, IgM, Negativo para agora e negativo para trás, você não teve. Caralho, que merda é essa? Isso no meio da Covid. Eu fraco, sem força, não sei o quê, fui para emergência. Aí, olha, eu acho que eu tô com dengue, não sei o quê. Não, teus sintomas é todo de Covid, tu tá com Covid. Pum, me jogaram lá para uma área, fizeram não sei o quê, exame. Você não tá com Covid. Enfia cotonete lá, acho que isso é PCR? É PCR. O exame? PCR. Um cotonete deste tamanho lá no meu cérebro, assim, negativo. Eu, cara, tudo quanto foi exame, negativo. Eu falei, gente, não é possível. Passou. Consegui me recuperar, assim, com muita dificuldade, sem saber o que eu tinha tido. E aí, papo de, sei lá, 4, 5 meses depois, eu fui fazer uma outra bateria de exames, acho que foi um check-up geral que eu faço, né? A cada um ano e meio. Eu sou doador de sangue regular. Aí eu falei, vou fazer um check-up e tal, fiz uma coisa lá. Aí o médico, na hora, bateu o olho nos exames lá. Você teve toxoplasmose, né? Falei, não que eu saiba. Aqui, e não tem um ano. Aí eu... Doutor, tive isso. Aí ele, cara, foi isso. Não te trataram para toxoplasmose, você podia ter morrido dentro de casa. Nossa. E depois desse episódio, e por que eu, voltando agora, né? Eu tive essa situação que foi muito bizarra, mas muito bizarra. Eu comecei a ter episódios de meio que crises do pânico durante um tempo. Meu coração acelerava. Eu falei, fudeu, vou morrer, nunca tive isso. Hoje eu sei lidar, se um dia aparecer, como já apareceu, mas eu ficava... Caraca, eu vou morrer, tu não sabe o que é, parece que as paredes estão te apertando, coisa quando eu era molecão lá, achava que era frescura, isso é frescura, não sei o que, até que eu tive a primeira, a segunda vez e tal, e aí eu fui no psiquiatra. Quando eu cheguei no psiquiatra, olhou os exames, pediu exames, né, eu já tinha levado os exames prontos para ele, falou, cara, tu tá tranquilo, isso aí foi situações de estresse que você passou e tal, juntou com essa tua toxoplasmose, né, e relaxa. Faz o seguinte, eu vou te indicar aqui uma psicóloga, você vai, se ela não conseguir por causa da pandemia, tem a outra e tal, mas tu tá tranquilo. Eu falei, beleza, mas ele, não deixa de procurar psicóloga não. Eu fui no psiquiatra para que ele pudesse me indicar a psicóloga. Mas o cara bateu um papo tão tranquilo assim que eu falei, show. Por coisas que aconteceram, eu não consegui marcar com nenhuma das psicólogas que ele indicou e eu acabei deixando para lá. Mas onde eu quero chegar contando essa história, né? A importância do psiquiatra, que
psiquiatra é um médico, aí eu estou trazendo aquela outra comparação que a gente fez, né? O psiquiatra, ele pode receitar remédios, desde que ele veja que é necessário e tal, e ele vai para o psicólogo. O psicólogo já trata a parte comportamental. Então, são dois profissionais que eu acho, assim, de suma importância, principalmente para quem precisa dar essa virada de chave, na perda de peso, na reeducação alimentar. Então, assim, são áreas que deveriam estar juntas ali com a nutrição, né? Como eu disse, né, eu sou apaixonada, assim, pela parte comportamental, né, da nutrição. Fiz muitos cursos para poder atuar com isso, com a raiz mesmo da mudança dos hábitos, né? Então, eu percebo quando o paciente tem essa demanda, sabe? Quando ele precisa. E quando só com o meu trabalho ali de nutricionista, talvez a gente não atenda, né, essa demanda comportamental e emocional. Então, o que eu sempre falo para ele, aqui a gente vai trabalhar com as ferramentas da nutrição comportamental, a gente vai trabalhar também com o plano alimentar, porque eu preciso fisiologicamente nutrir o seu corpo, que isso vai te ajudar a fazer as escolhas, né? Então, vai ajudar na sua mudança comportamental e, quando é necessário, até fazer uso de suplementação, porque, por exemplo, às vezes eu tenho pacientes com nível de ansiedade que não é só alimentação, a gente entra com uma suplementação também de suporte ali, para ajudar a dar uma relaxada e vai variar do que ele sinta também de ansiedade. Se a ansiedade dele atrapalha o sono dele, a gente vai usar suplementos que vão atuar ali no sono, né? Se é ao longo do dia... E de repente ele tem até uma dependência, quer dizer, na verdade uma dependência, ele tem de repente um problema que ele vai precisar de uma medicação indicada por um psiquiatra, talvez. Às vezes sim, né? Então, eu sempre explico isso nos meus atendimentos, que tem essa demanda comportamental. A gente vai trabalhar aqui a parte fisiológica e comportamental da coisa. Vamos ver como você se sente. Até quando o paciente é um pouco mais resistente, né, ao psicólogo. Sempre tem, né? Sempre tem. E porque tem muito essa crença que você trouxe. Mas é um tabu, né? Psicólogo e psiquiatra é coisa de maluco. Gente, pelo amor de Deus. Porra, não. Igual o nutricionista vai cortar tudo que eu gosto. Não, e fica uma coisa assim, ó. Primeiro, nutricionista é pra gordo. Nutricionista vai cortar tudo que eu gosto. Personal trainer é pra rico desocupado. Psiquiatra e psicólogo é coisa de maluco. Mas, cara, isso foi incutido na nossa cabeça desde cedo. E um abraço, sabe? É verdade. São coisas que a gente... enfim, aí você vai seguindo a vida, esquecendo que aquilo existe, até o momento que você se depara. Pô, eu preciso ir no nutricionista, preciso ir no psicólogo. Não vou não, psicólogo é coisa de maluco, não tô maluco. Exatamente. Isso fica adormecido até a hora que você precisa. Isso é escroto demais, né? Isso é bem ruim, né? Mas, enfim, o ser humano é um pouco assim, né? Eu acho que, como profissional da saúde, e nós, os profissionais da saúde, têm, cada um no seu campo, esse papel de ir conscientizando. Mas, no fundo, a decisão de mudar é muito do outro, né? Então, eu posso falar, como eu procuro falar 10 mil vezes ali no meu Instagram, que para cada seguidor, né? Se você não me segue, até fica aqui o convite. Mas estimular a alimentação saudável, tento falar de formas diferentes para atingir perfis diferentes também, né? Que aí é um pouco do que a parte comportamental trouxe comigo, entender os perfis diferentes do ser humano, para estimular sempre essa alimentação saudável. Mas a decisão de mudar não cabe a mim, né? Então, às vezes, eu recebo até pacientes que vêm para minha consulta, assim, eu tô aqui porque eu quero emagrecer, mas a verdade é que eu tô com raiva de estar aqui, porque eu não quero estar aqui. E aí, eu já recebi paciente assim, porque eu como assim, eu como assado e eu não quero mudar. Aí eu falo, tudo bem. Então ele tá lá porque o médico mandou, né? Não, aí eu pergunto assim, eu sou muito franca, então o que você tá esperando de mim? Eu sempre pergunto isso, o que você espera? Você acha que fazendo do jeito que você está hoje vai te ajudar? Aí ele vai caindo em si. Eu já tive uns 2 pacientes assim, e que, por incrível que pareça, foram os pacientes que mais tiveram resultados, assim. Eles chegaram na primeira consulta muito resistentes, mas a gente teve uma troca, uma conversa tão boa nessa consulta, que eu consegui ser o retrovisor deles, sabe? Para eles se olharem assim e falarem, não... Peraí, faz sentido. Então foi bem legal, assim, foram processos bonitos de se acompanhar, sabe?
No fundo, esse é o nosso papel. Não é falar, você tem que mudar. Não, o outro vai mudar se ele quiser. É mostrar para o outro a importância da mudança. É mostrar, olha, tá aqui, ó. A importância da mudança, o que ele ganha com a mudança, né? Tem uma frase que eu gosto de falar muito para os pacientes quando eles vêm assim, eu tô triste porque eu tive que diminuir. Teve até uma paciente que me escreveu essa semana falando assim, ela estava comendo batata Pringles, né? Todos os dias. Nossa. Todos os dias. E eu falei, esse hábito não tá legal. Vamos substituir ela. Mas é o momento que eu sento para ver TV e eu relaxo e eu gosto. Aí eu falei, tudo bem, vamos trocar por uma pipoca, que é mais saudável? E você vai beliscar também? Aí ela, assim, ficou meio reticente, mas tá bom. Porque o momento é o relaxamento, é o ver a TV, né? Ela, tá bom. Ela me escreveu, eu tô um pouco triste com isso, não tô feliz, sabe? Tem uma semana, assim, do plano alimentar dela. Eu falei assim, você tá focando muito no não que você tá dando. Você tá dando não para batata. Mas e os sims que você tá se dando? O sim para o seu objetivo de emagrecimento, o sim para a sua saúde, o sim para a sua pressão, que é alta e você tem que cuidar. Né? Então, às vezes a gente foca muito no não, assim, eu vou dar o não para esse alimento agora. Mas isso é inerente do ser humano, né, cara? Não tem jeito, não dá para escapar disso, né? Mas quando você treina esse olhar, né, lógico, não é sempre que você vai olhar assim, mas quando você começa a refletir sobre isso, você traz até leveza para um processo de mudança de hábitos, de reeducação alimentar e emagrecimento. E quando você traz leveza, você consegue ter mais constância. Porque é aquilo, tudo que é pesado na nossa vida, tudo que é um fardo... Não adianta. Você quer largar, você não segue. Você pode fazer por 10 dias, que é muito o que normalmente acontece com a galera do foco, força e fé. Eu não gosto dessa expressão. Porque é isso, ela foca, mas... Vambora. Não aguento mais. Exato. E aí para. Não adianta, entendeu?